Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do canal Dental Wi-Fi. Estamos trazendo bastante conteúdo para vocês e hoje estamos numa cidade nova, estamos em Chapecó. Saímos de Porto Alegre, viemos até Chapecó falar com dois colegas muito queridos e muito especiais para mim. Lembrando que o Dental Wi-Fi é um canal do YouTube, gostaríamos que você se inscrevesse no nosso canal, deixe o seu like, compartilhe o nosso conteúdo com aquela pessoa, aquele amigo que você acha que seja interessante compartilhar aquilo que a gente tem trazido para vocês. Nosso canal Dental Wi-Fi tem o apoio da New Dental Care, temos o apoio da agência PM e também da DIS Odontologia. Hoje estamos então aqui em Chapecó com dois colegas, a doutora Silvane, o doutor Fabiano, falando então sobre o que é a odontologia integrativa. E eles são colegas então da odontologia especializada, um consultório odontológico aqui de Chapecó. Sejam bem-vindos ao canal Dental Wi-Fi. Olá, boa noite. Obrigada, Rodrigo, por essa oportunidade de a gente estar levando conhecimento para os pacientes, e também colegas que têm o interesse, de saber um pouquinho mais sobre essa odontologia integrativa que a gente trabalha com saúde, em busca de saúde para o paciente. E justamente. E aí, Fabiano, tudo certo? Tudo certo. Obrigado pelo convite. Beleza. Vamos estar aqui. Vamos lá, vamos conversar um pouquinho então hoje sobre isso, A odontologia integrativa. E aí queria fazer uma pergunta, eu faço para os colegas que são dentistas, que vêm participar com a gente no Dental Wi-Fi. Como é que começou a odontologia na vida da Silvane e depois como é que começou a odontologia na vida do Fabiano? Bom, para mim é uma história, assim... O Fabiano, eu e o Fabiano, a gente é casados, e a odontologia foi minha segunda faculdade. Então, assim, minha primeira faculdade era economia, sou formada em economia, e veio a primeira faculdade de odontologia aqui em Chapecó, na UNO Chapecó, e eu realizei Vestibular, vestibular. vestibular. E passei. E com isso me apaixonei pela odontologia e estamos aí, há mais de 10 anos já trabalhando com odontologia. Que beleza, mais um casal de odontologia. Eu sou filho de dentistas, Sim. Meu pai e minha mãe foram dentistas, então é muito legal essa união dentro da profissão. E Fabiano, como é que foi o seu caso? Você não é daqui de Chapecó, na realidade? Não, eu sou mineiro, uma cidade chamada Pouso Alegre. Sou de uma família de dentistas. Meu pai é dentista, minha irmã é dentista, tenho tios dentistas, Basicamente formado ali na EFOA, Escola Federal de Alfenas, que era a região ali que proporcionava essa possibilidade para eles. E eu formei em Bragança Paulista. E em 2001 finalizei a faculdade, a universidade. E a partir de então eu já fiz uma breve passagem em São Paulo e já vim para Chapecó, onde estou fazendo minha carreira. Que legal, que legal. Então são mais de 20 anos em Chapecó aqui. É isso aí. Joia, e conheceu a Silvane, casaram e montaram um consultório, uma clínica, Muito, muito legal, da qual eu participo aí bastante, Então a gente se encontrou também por causa, da questão da odontologia integrativa, De uma possibilidade de trazer alguns diferenciais para os nossos pacientes. E o que é a odontologia integrativa, Silvane? Assim? Qual é o conceito dela? Então, assim, primeiramente a gente tem que deixar claro que a odontologia integrativa não é uma especialidade, na odontologia, e sim é uma abordagem, que tem uma abordagem que a gente tenta equilibrar, a saúde bucal com a saúde geral do paciente. Então, nessa abordagem, a gente busca ter uma visão do paciente como um todo, e observando todas as particularidades de cada paciente. Certo. Isso é uma abordagem que vocês têm utilizado, Fabiano, como, digamos assim, o carro-chefe de vocês, É a rotina da clínica odontológica, é isso? Sim, parafraseando o nosso professor André Ribeiro, a gente não trata o
dente, ele trata o dono do dente. Certo, que legal. E como é que é isso, né? Porque dentro da busca pela odontologia, pelo paciente, alguns pacientes já entendem um pouco mais, já são pacientes que têm um médico integrativo, que tem uma visão integrativa, uma busca por uma compreensão melhor da sua saúde, mas existe também aquele paciente que está acostumado com a medicina tradicional, com a odontologia tradicional. Como é que é o processo de apresentar essa visão integrativa dentro da odontologia para o paciente de vocês? O paciente, não gosto de rotular, da integrativa, o paciente ele já vem bem informado, tá? Ele já está com o médico, então ele já sabe o que ele quer, ele já tem uma noção, ele estuda, ele se informa, tá? Então, assim, ele tem uma exigência, mas ao mesmo tempo ele tem uma colaboração muito grande. Então, isso é bem interessante, porque ele aceita, ele escuta, ele confia, né? E o paciente que é da linha tradicional, dependendo da forma como a gente aborda, ele vai entendendo, ele vai confiando e vai direcionando. Mas a gente vai aos poucos, conversando e explicando para ele a diferença entre um tratamento e outro. Certo. Claro, de uma maneira, digamos assim, não forçada, uma maneira educacional, né, de você trabalhar todo esse conceito com o paciente, que realmente, hoje a gente tem visto, né, os pacientes cada vez mais bem informados em relação à sua saúde, sua condição de saúde. Tem pacientes que nos dão aula, às vezes, no consultório, porque hoje o acesso à informação é muito grande, né? Sim. Isso é muito legal. Então, aquele paciente tem uma capacidade, né, de estudar, de se informar, de procurar literaturas e informações com referências adequadas, ele acaba tendo uma formação leiga, mas de certa maneira muito com um nível de percepção de saúde muito interessante, né? E é um desafio isso na clínica, né, Silvane? Sim. Como é que vocês trabalham, né, junto com o médico integrativo? Vocês têm algumas parcerias em relação a isso, né? Sim. A gente trabalha bastante em parceria com médicos, realmente com essa mesma visão que a gente tem, né, de a gente buscar a causa do problema do paciente, não remediar. Então, a gente busca sempre, nessa parceria, cada um trabalhando com a sua, não digo especialidade, né, mas o médico sim vai tratar, a gente não vai tratar doenças, né, a gente vai estar buscando infecções realmente, né, que o paciente tem na boca, alguma campo interferente, né, que a gente que a gente fala, né, assim, que a gente busca, que de alguma maneira está trazendo alguma que a gente fala, está roubando a energia do paciente, né, de alguma maneira, porque assim, como o Fabiano falou, a gente trata o dono do dente, né? Nunca uma boca chegou sozinha para ser tratada. Claro. Então, por isso que a gente tem essa visão. E a gente faz a gente liga, né, assim, o dente com a saúde do paciente como, né? Através de infecções, através dos meridianos da acupuntura, né, que é a medicina tradicional chinesa. Então, assim, buscando esse equilíbrio realmente, né? E aplicando, então, esses conceitos e toda essa integração com a medicina, porque muitas vezes a gente acaba investigando, né? E dentro de uma abordagem integrativa, a gente pode ou remover aquilo que faz mal ao paciente, né? Processo inflamatório, cavitações, enfim, né? Algumas restaurações metálicas, muitas vezes, né? Dentes com patologia, mas outras vezes a nossa missão é não prejudicar a saúde do paciente, por exemplo, colocando materiais ou oferecendo tratamentos que podem prejudicar aquilo que você falou, principalmente deficiência de meridianos, enfim, Isso. né? E aí vem os implantes cerâmicos, né? E dá para acrescentar também, Rodrigo, ali, se você me permite, assim, diminuir aos poucos a medicação. Você pode trabalhar com a ozonoterapia, na questão de analgesia, que já tem uma certa uma comprovação. Claro. A gente trabalha com a fotobiomodulação, que é a laser terapia de baixa potência, para aliviar a dor, acelerar o processo de cicatrização. A gente consegue fazer a técnica da PDT, que tem desinfecção, isso ali sem nenhum tipo de medicação, entendeu? De uma forma natural, com um ótimo resultado. Então, o paciente gosta disso. Perfeito.
Eu vejo isso, né? Quando a gente trabalha junto nos casos cirúrgicos, que são aqueles casos pelos quais eu venho aqui, né? O quanto de técnica e tecnologia vocês podem oferecer ao paciente, né? Então, além do laser também, a fibrina rica em plaquetas, né? Ozonioterapia. Como é que vocês trabalham isso em relação ao preparo do paciente para o procedimento cirúrgico, por exemplo? Como é que a gente explica para o paciente? Isso. Não, é tranquilo. O paciente, às vezes, primeiro, vamos supor que ele já sabe que o dente está condenado, que ele já vai... Daí a gente explica para ele, ele não está feliz que ele vai extrair o dente, entende? Daí a gente propõe ele uma regeneração, né? Já vislumbrando a instalação do implante, mas para isso a gente precisa ter um bom osso. Então a gente extrai minimamente com um pouco trauma, dentro do possível. Utilizando o piezo também, que é, né? Agora a gente acrescentou assim a questão do piezo, que é o Mectron, né? Para não usar com a broca, que é agressivo, que ela vai ter aquecimento do osso, né? ali. Isso. A questão da irrigação é alterada, então o processo de recuperação com a broca é diferente do piezo. Então, assim, é um extra, mas você consegue fazer com broca também. Né? Claro, mas realmente com ultrassom, que o piezo é um instrumento cirúrgico, né, para fazer lá o corte ósseo, remover dentes que estão anquilosados, enfim, fazer odontosecção através do ultrassom. Então não é uma broca, né, é um aparelho de ultrassom. É assim, para quem não sabe, o ultrassom não é aquele da limpeza, né, é um aparelho com alta tecnologia, né, alta performance, geralmente ele é importado. E ele é bem específico que ele é preparado para agir só no osso. Então ele não vai cortar tecido, ele não vai cortar tendão, ele não vai cortar ligamento. Desde que você vê, né? Ele vai ter uma boa irrigação, automaticamente vai ter uma boa reparação. Então a reparação final, o resultado final é um conjunto de fatores, não é só o peso. É o PRF que o doutor falou, que é fibrina rica em plaquetas, que a gente... Posso estender? Claro. Que a gente coleta do sangue do paciente. Se ele tiver um sangue saudável, ele tiver suplementado, vai ter uma membrana saudável que a gente chama de autógeno, e a gente vai reinserir isso dentro do alvéolo, no procedimento cirúrgico, desde uma simples extração ou de reconstruções maiores, acelerando o processo de cicatrização, levando células de crescimento, melhorando a analgesia, células leucócitas, que são células de defesa. Então, assim, vai maximizar o resultado cirúrgico, melhorando o resultado da cicatrização. Hoje, do paciente, claro, é importante. Hoje nós fizemos implantes em pacientes ali no consultório, de vocês, né, no caso, que a cicatrização óssea utilizando o PRF foi incrível, né? Ela é incrível. E a fibrina rica em plaquetas, então, que é esse concentrado de plaquetas do próprio sangue do paciente, é uma técnica consagrada na literatura, que deveria até ser rotina nos consultórios odontológicos, vamos dizer assim, né? Pelo benefício que traz. Porque é usar as próprias células de defesa do paciente, os leucócitos também, as células, as plaquetas ricas em fatores de crescimento e os leucócitos, células de defesa também, para ajudar no enfrentamento, né, daquela batalha que se trava no procedimento cirúrgico, que no pós-operatório vai acontecer no corpo do paciente, que é o processo de cura. Então, eliminar o agente agressivo, eliminar tecidos que foram danificados durante o procedimento e promover o reparo, né? Então, o PRF tem uma auxiliar na hemostasia. Auxiliar na hemostasia também, justamente. Tem as plaquetas. Então, tem vários benefícios. É bem importante a gente falar também, né, Rodrigo, assim, que os nossos pacientes... sempre, quando vão realizar algumas cirurgias, eles estão suplementados, né? Que daí entra essa questão, né, da integratividade, né? Não sei se tem essa palavra, né? Claro, assim, claro. Mas que é essa abordagem, né? Assim, de outros profissionais juntos. Né? Não é somente a gente, tem muitos pacientes que estão em tratamento com os médicos, com terapeutas, né? Com fisioterapeutas, que a gente trabalha nesse conjunto. Então, o paciente suplementado vai ser melhor a cicatrização e também o PRF, né? Vai ser melhor, né? Pelo fato do paciente estar suplementado. Claro, e suplementação a gente fala o quê? Vitamina D,
Como é que vocês trabalham essa suplementação com os médicos que são os referidores de vocês? Assim, a gente não interfere na suplementação que o médico realiza, porque também é único, né? Os pacientes vão realizar os exames e dependendo... às vezes tem pacientes que podem ter uma doença autoimune ou simplesmente estão em busca, né, de um envelhecimento saudável, que a gente fala. Então, o médico que vai fazer essa questão da suplementação. E então, depende de paciente para paciente. Mas, assim, o que a gente pode falar? Uma suplementação de vitamina D, né, que ela auxilia no processo ósseo. Desculpa, quando o médico não faz essa suplementação, parte do exame de sangue, para ver qual que é o que ele precisa. Não suplementar sem ter nenhum tipo de referência ali, entendeu? Claro. Sim. O exame é a base para saber o que está faltando. Isso. A gente também, a gente sempre solicita, né, os exames de sangue prévio a qualquer cirurgia que a gente vai realizar. É rotina. Né? É rotina isso para a gente no consultório. Então, pacientes, às vezes, como você falou, a gente atende pacientes que já vieram direcionados de médicos, né? E tem pacientes que a gente está introduzindo nessa nova visão. Então, a gente também faz uma suplementação, fala uma suplementação básica, né? Como a gente está comentando, a vitamina C, vitamina D, pensando no quê? Nesse reparo que a gente vai ter, né? Mas a gente não faz nem uma cirurgia sem antes a gente avaliar os exames de sangue. Claro, e perfeito. se necessário, né, a gente também tem essa troca, a gente encaminha para os médicos também, né? Sim, isso é importante, essa sinergia, né? Isso. Essa interação médico-odontólogo, que são profissionais de saúde, promotores de saúde, né? Sim. Duas situações. Eu comento que a cirurgia, eu falo ao paciente que a cirurgia começa quando ele pisa no consultório. Porque daí você vai ver o histórico do paciente, você vai ver o que ele quer, o que ele deseja, você vai entender, conhecer o paciente. A partir do momento ali que você entende ele ali, aí você solicita os exames pré-avalia. Então, o paciente não chega para ser operado. É toda uma avaliação prévia, toda uma preparação. E a cirurgia em si, às vezes, é o mais tranquilo. E depois o acompanhamento pós-operatório até... Sim, até finalizar o caso. Então, quando a gente fala para cirurgia, não é a cirurgia em si, é todo um pré, trans e pós. E pós-operatório, né? Então, dentro da rotina pré-operatória, essa avaliação bem efetiva, né? Em parceria com o médico referidor, suplementação do paciente de principalmente vitamina D e C quando necessário, né? E durante o transoperatório, a utilização, né, de, no caso, ozonioterapia, né, vocês utilizam bastante, eu também, quando estou aqui, qual seria a função do ozônio dentro de um processo de reparo? Ele vai auxiliar nesse processo de reparação, realmente. Então, assim, o ozônio a gente pode utilizar ele em forma de gás, em forma de água ozonizada e óleo, né? Então, assim, a gente consegue trabalhar a questão de analgesia, questão do processo inflamatório, reparação, né? A caso até de uma necrose. Então, dependendo da concentração que a gente utiliza, a gente vai conseguir trabalhar de várias formas, né, o paciente. Geralmente, a gente utiliza realmente para analgesia, né, e para esse processo de reparo anti-inflamatório. Perfeito. Também. E soma-se isso também em aplicação de laser, né? Que sempre rotina no consultório de vocês, né? Virou padrão, né? Então, a gente pode utilizar a laser terapia em substituição da pomada anestésica para diminuir aquela picada, dar um conforto a mais no paciente. Lógico que tem pacientes que têm um limiar de dor mais baixo, mais alto, faz parte, mas é uma tecnologia que está ali na mão para poder utilizar, né? Após cirurgia, a gente finalizou a cirurgia, a gente também já inicia a laser terapia, já para iniciar essa cicatrização, ou auxiliar na questão analgésica, né? A gente utiliza nos próximos dias, a gente acompanha os pacientes assim para modular a reação inflamatória, porque ele não vai ser anti-inflamatório, mas ele vai modular para não exacerbar aquela inflamação pós-cirúrgica e o paciente ter um conforto. E a gente vai acompanhando, né?
E funciona. Ele é bem eficaz, então hoje eu não me imagino sem a fotobiomodulação no consultório. E assim, o pós-operatório dos pacientes, né, se torna mais agradável, porque a gente sempre busca isso, né, trazer para o paciente uma experiência diferente do que eles já tiveram, né, com né, outras cirurgias, né, assim, para que se torne algo diferente realmente para o paciente. E uma coisa bem importante para falar também, né, que a gente está falando bastante de cirurgia, né, mas tanto a laser terapia como a ozonoterapia, a gente pode utilizar praticamente todos os procedimentos, né, profilaxia, pode utilizar na dentística, né, clareamento, dessensibilidade, então dor, né, articular, então assim, é algo que no nosso consultório, né, é presente em todos os procedimentos. Sim, o laser é um equipamento que tem múltiplas funções, né? Realmente, como você falou, assim, às vezes parece que é aquela coisa assim, o laser é só para quando dá problema de parestesia, o laser é só para quando tem afta na boca, né? E na realidade ele é muito mais do que isso, né? Ele é um promotor de uma resposta, né, celular do paciente em vários níveis. Aí. E vocês utilizam isso na rotina e é muito interessante, né? Porque junto disso, como você falou, veio toda uma experiência do paciente. Então, é diferente daquela coisa assim, chega no consultório, toma uma medicação, faz um bochecho, senta, faz a cirurgia e vai embora para casa. E os cuidados são os cuidados aqueles que vocês também aplicam, que são os básicos, né? De repouso, gelo, enfim. Certeza. Mas vocês oferecem toda essa parte do cuidado para promover o melhor reparo, né? Com certeza. Isso. E no reparo, né, assim, uma coisa que a gente também utiliza, né, o hidrovitalis, né, que é através de frequências, né, a gente auxilia para remover a questão dos metais e solventes, né, do paciente, que o paciente o paciente não, né, todas as pessoas, né, no caso a gente tem esse contato diário, né, com toxinas e metais, então a anestesia, né, a gente utiliza também e isso entra no reparo, porque a gente auxilia para o paciente estar eliminando, né, essas toxinas. Claro, que legal. Rodrigo, eu gostaria de fazer um complemento aqui, que eu acho que é importante, assim, o teu público vai gostar. A expectativa de vida está aumentando, que passa, né? Então, assim... Bastante, na realidade. Todo mundo busca saúde, mas, assim, devido à epigenética e outras situações, o câncer está aí, tá? Muitas pessoas são acometidas e tal, e tem que enfrentar. Então, assim, o que eu estou falando? Não estou falando em tratamento de câncer, estou falando em melhora de qualidade de vida. Então, assim, pacientes que são submetidos a quimioterapia e radioterapia, principalmente de cabeça e pescoço, eles vão sofrer várias... me fugiu a palavra aqui. Várias alterações. Né? Entre elas, falta de saliva, boca seca, mucosite, que são lesões tipo afta, o paciente não consegue engolir, ele não consegue comer, candidíase, né, lesões fúngicas, e você, entre outras ali, e você consegue, através da laser terapia, melhorar essa qualidade de vida do paciente. Você consegue, dependendo da radiação, você consegue assim, ativar em pontos específicos, e você consegue, na mesma sessão, com um protocolo rápido, devolver aquela lubrificação para o paciente. Então, assim, nós estamos atendendo no consultório ali, paciente ali que está, infelizmente, ele está lutando contra o câncer ali, e ela sai muito satisfeita. Ela chega, lógico, tem que ver o grau de destruição que teve aquela glândula. Mas se ela não teve um grau de destruição grande, dependendo dos grays que é utilizado ali, no caso dela foi só químio. Então, assim, a resposta é imediata. Então, a gente consegue melhorar a qualidade de vida do paciente ela consegue melhora do paladar, que ela não consegue sentir o gosto da comida, então ela não tem apetência, ela perde o apetite, ela não sente o gosto, ela não consegue engolir, não tem lubrificação, mau hálito, presença de cárie, porque você perde aquela proteção. Então, um simples protocolo, bem direcionado, bem executado, você consegue melhorar a qualidade de vida do paciente.
Então isso aí também dá para se falar que é integrativo. Com certeza, Entende? sem dúvida nenhuma. Isso ali sem passar a parte do médico, é fazer mesmo me fugiu a palavra aqui, o trabalho é em conjunto. Uhum. Sim, participar do tratamento compreensivo do paciente, né? Digamos assim, auxiliando a medicina, né? Dentro da capacidade do cirurgião dentista de promover uma saúde bucal adequada ou melhorar os malefícios de um tratamento quimioterápico ou radioterápico num paciente que está passando talvez pela pior experiência de vida dele, né? Sabe? E isso é importante, né? Dentro da nossa área. Durante muito tempo, a odontologia não teve essa participação efetiva, né? E hoje a gente vê também a medicina preocupada com isso cada vez mais, né? Essa parceria, eu acho que ela é muito importante, tem crescido cada vez mais, né? E dar essa experiência para o paciente de que ele está sendo cuidado de maneira competente, como vocês têm fazendo, realmente faz muita diferença, né? E eu gostaria de dar o mérito ao professor Juliano Pacheco, do Hospital do Câncer de Ribeirão Preto. Então, assim, ele é um cientista, ele é um pesquisador nato e ele é muito humano, assim, no trato com os pacientes. Então, a gente teve a oportunidade de fazer um curso, né, online e presencial lá no Hospital do Câncer. Então, a gente viu como ele trabalha, como que ele desenvolve. Então, assim, é um cara que merece o respeito e ele estuda e vive para melhora da qualidade de vida dessas pessoas. Que legal. Então, poxa, parabéns pelo reconhecimento. Acho que isso é importante, a gente reconhecer as pessoas que fazem parte da nossa carreira, da nossa vida e são exemplos, né? Você já se referiu a ele várias vezes comigo também nos tratamentos que a gente tem trabalhado aqui. Isso é muito interessante, cara, muito interessante mesmo. E realmente, assim, a qualidade de vida, né, é aquilo que o paciente busca cada vez mais. E dentro desse olhar integrativo, né, como é que vocês chegaram na odontologia integrativa? Vocês procuraram ou vocês foram procurados? Como é que aconteceu essa transformação dentro da carreira de vocês? Uhum. Então, assim, eu fui levar a minha mãe num médico, o Dr. Luiz, né? Certo, que você já atendeu ele, o Luiz Bernardon. Um abraço, Dr. Luiz. Sim, e daí fui levar ela lá porque, assim, havia a mãe, né, com problema no joelho. Ela disse, olha, tem um médico ali em Seara que faz umas aplicações aí, o pessoal tá melhorando, né? E eu, ok, mãe, vamos lá, né? Então, marcamos uma consulta e eu levei a minha mãe pro Dr. Luiz atender. E conversando com ele, eu falei, né, que era cirurgia dentista. Ele, não, você tem que estudar odontologia integrativa. Então, foi, né, através dele, assim, que despertou, né, essa vontade. A gente foi fazer o curso em São Paulo, né, com o Dr. Trali e a Ana, que são os médicos integrantes ali do Dr. Lair Ribeiro. Um abraço, né, para eles também, então. São pessoas muito, muito queridas. Né? Então, aí que deu esse início, né? Esse start. Mas, assim, vou falar para você que realmente, né? A gente fez o primeiro curso, assim, e abriu a mente, né? Mas, ao mesmo tempo que abriu, a gente fica com, sabe, assim, com um certo receio, porque é muita coisa nova, diferente, né? Então, assim, será que realmente é isso? Vai dar certo? Não vai? Será que realmente a gente vai conseguir auxiliar, né, no tratamento de saúde dos pacientes? E a gente começou devagar, sabe, assim, muitas vezes, né, a gente mesmo com dúvidas referente ao tratamento que a gente estava realizando. E ele começou a nos encaminhar os pacientes e os pacientes começaram a relatar a melhora. E isso foi dando para a gente essa motivação de continuar.
porque, voltando, né, não é uma especialidade. Então, assim, a gente, sabe, toda hora está em busca de cursos para ter melhor entendimento, para melhorar os atendimentos para os pacientes que buscam os nossos trabalhos, né, assim, então, e foi degrau a degrau, né, mas o que realmente motiva a gente é os pacientes relatando, né, melhora de saúde. É verdade, porque eu vejo isso, né, no trabalho de vocês, assim, além de todo o arsenal tecnológico, né, da odontologia convencional, que a gente tem que ter no consultório para poder promover saúde bucal, ainda tem todo o investimento em uma formação que, como não é uma especialidade ainda reconhecida, né, você acaba tendo que fazer vários cursos de captação. E se você for somar as horas de estudo desses cursos todos, realmente é uma carga horária muito grande que vocês têm de capacitação para poder promover os conceitos de odontologia integrativa, né? Fora o investimento em equipamentos que são equipamentos importados, equipamentos caros, né? Para poder oferecer, então, ozonioterapia, laser terapia, piezocirurgia, né? Sim. Os próprios implantes cerâmicos, que são também implantes que têm um custo mais elevado para a gente oferecer para os nossos pacientes. Então, é realmente um caminho, deve ter sido muito complicado no início essa virada de chave, né, Fabiano? Aos poucos, né? E eu vou acrescentar a odontologia miofuncional. Justamente. Lógico, ali você talvez fosse perguntar, mas assim, é uma odontologia muito integrativa, onde a gente consegue diagnosticar a causa de várias doenças. Uhum. De cabeça e pescoço, 90% é disfunções musculares, desde a época do nascimento, da época da amamentação. Então, assim, é uma coisa bem interessante, que ela vai levando a malformação oclusal, malformação óssea, desenvolvimento craniofacial alterado, tá? Maloclusão, tá? A causa do dente entortar, hoje se sabe que é a respiração bucal e a deglutição atípica. Então, essas duas disfunções, ela leva uma série de situações que vão minando o paciente e ele não sabe, e ele vai alterando memória, concentração, parte dentária, parte de sono, doenças respiratórias, bruxismo, falta de energia, enfim. Então, que vão até influenciar sistemicamente o paciente, com certeza, né? Risco de AVC, risco de infarto do miocárdio, obesidade, né? Se você não oxigenar suas células, tu não tem energia, você né? Não tem energia. Justamente. Entendeu? Então, e essa odontologia miofuncional, ela trata pacientes odontocrônicos, ou seja, pacientes que têm disfunção de boca e nariz, que é tudo associado. Se você respira mal, tu come mal, tu fala mal, então é tudo correlacionado. Então, essa odontologia, deixar esse plano complementar ali. Vocês estão aplicando ela já faz algum tempo, né? Isso, a gente... Bruxismo também, justamente. Assim, olha, a gente começou o ano passado, né? Começamos a estudar e agora a gente está fazendo a pós também, né? Da odontologia miofuncional, porque o que a gente fala, né? A integrativa, né? Assim... Tá dentro da integrativa também, porque a gente auxilia o paciente a nível celular, né? A gente melhora a oxigenação de 30% a 40%. Isso tem estudos, né? Que hoje em dia a gente tem... a adaptação, né, dessa respiração, que ou a gente respira muito rápido e isso vai diminuir a oxigenação, porque a gente trabalha, né, com o excesso daí do gás carbônico. Então, assim, a gente tem que... de novo, né, passar para o paciente exercícios, através da utilização de aparelhos, que a gente utiliza os aparelhos para auxiliar nesse posicionamento de língua. Só para explicar ao pessoal, aparelhos intrabucais. Intrabucais, né? Isso, desculpa. Dispositivo intraoral, isso aí, né? Para que a gente vai trabalhar... Reeducação, né? Isso, com a reeducação muscular, reposicionamento, né, do espaço
espaço da língua, porque hoje muitos pacientes não têm o espaço correto para a língua ficar. A língua, a posição correta dela, ela tem que ficar, né, no céu da boca, né? Então, assim, e isso vai auxiliar na respiração e auxiliar também no sistema simpático, parasimpático, também a limpeza dos seios, né, paranasais. Então, é algo que a gente trabalha com o corpo todo do paciente, né? Claro. Através da respiração. Só para dar um exemplo objetivo assim para o teu público entender. Por exemplo, quando você termina o tratamento ortodôntico, fica bonitinho, o dentista vai lá e coloca, não é errado, é padrão, vai lá e coloca um monte de contenção. Ele está amarrando o seu dente, por quê? Para ele não movimentar. Por que ele vai movimentar? Porque tem disfunção muscular. Então, a partir do momento que você trata essa disfunção muscular, esse dente ele não vai se movimentar. Tá? Então, essa principalmente, sem entrar muito em detalhes, a língua é muito forte. Claro. Tem 500 gramas de força, e você, para movimentar um dente, é 1,4 gramas de força. Então, assim, é muito forte. Então, se a língua ela está na posição errada, ela faz o movimento errado, ela vai entortar, ela vai passar por cima de contenção. Então, esse é um olhar que a gente tem para evitar recidivas, para evitar bruxismo, pacientes que estão com rinites crônicas, sinusites, problemas respiratórios, é porque respira pela boca, o ar não é preparado. Então, assim, mas não é o otorrino que trata? Não, é o dentista que trata. Então, por quê? Está relacionado, é a área de atuação do dentista. Claro. Que está relacionado com a boca, é tudo junto. Até complementar ao trabalho do otorrino. Isso que eu ia falar agora, isso mesmo. O da boca é a base do nariz, então é vizinho, está tudo ali. Tá? Então, o trabalho é em conjunto. Ao mesmo tempo que você vai tratar respiração, vai tratar dente e vai tratar parte bucal e parte respiratória ao mesmo tempo. É um trabalho em sintonia. Então, o que é mais integrativo do que isso? Claro. Claro. Então, assim, eu coroei isso ali com a odontologia biofuncional porque ela é muito integrativa. Perfeito. Tá? Então, ela vai mexer o paciente em nível celular. Por isso que o paciente tem que ter um entendimento do que ele busca, do que ele quer. Porque senão, o que acontece? Ele vai chegar no consultório, ele vai partir para a odontologia tradicional, que não está errado. Às vezes, trabalha em conjunto também. Né? Dá para trabalhar em conjunto. Sim, você pode ter trabalho ortodontista e também trabalho de biofuncional, né? Sem dúvida. Às vezes, a gente já teve paciente que veio para fazer reabilitação ali, de facetas com a Silvana, e a gente falou, o ideal é você corrigir essas disfunções, melhorar toda a tua parte muscular, a parte de oclusão, a tua parte respiratória, melhorar a posição de língua. Depois tu faz a parte estética. Claro. Que vai durar muito, o teu trabalho vai durar muito mais. Não vai ter quebra, entendeu? Tu vai respirar melhor, tu vai melhorar tudo. Então. Sim, uma contribuição ao trabalho, porque a gente vê hoje em dia um apelo muito grande da odontologia estética. Não está errado. Sim. Colegas fazem coisas lindas, maravilhosas, a gente também faz isso, mas é a busca pelo tratamento completo, né? Não só o belo, mas também o belo e saudável, duradouro, né? Eu acho que isso é uma questão interessante. Isso não está, digamos assim, nos grandes anúncios patrocinados de Instagram, anúncios patrocinados de Google, né? Mas os pacientes estão procurando cada vez mais a gente nesse sentido, porque os pacientes querem ter um corpo mais saudável e não querem que o tratamento odontológico possa interferir na sua saúde, porque muitas vezes acontece isso. E aí vamos falar um pouco sobre a questão do metal, né? O paciente não quer mais metal na boca, e uns não querem por estética, e outros realmente não querem mais por um entendimento integrativo, né? Sim. Como é que é essa interferência do metal no campo do paciente? Assim, a primeira coisa a gente tem que lembrar que nós somos elétricos, né? Então, assim, o que eu falo... Alguns bem elétricos. É que eu falo, né, para os pacientes, né? A gente faz o eletrocardiograma, eletroencefalograma, porque passa corrente elétrica no nosso corpo, né? E quando a gente tem um implante metálico, ele atua como se fosse uma antena.
né? Então, tem até Dr. Potato, né? Que um videozinho, né? No YouTube que você acha que consegue ligar uma lâmpada com materiais que a gente tem, odontológicos, né? Metálicos, que a gente coloca na boca do paciente. No nosso caso, a gente colocava, Dado né? ao galvanismo, né? Dado ao galvanismo, isso mesmo. Então, isso vai ter interferência, né, no paciente. Tem estudos até agora falando, né, da 5G, né, toda essa relação que também vai piorar, né, essa questão, falando de galvanismo e eletricidade do paciente. Hoje, a gente não lembra a última vez que a gente fez implante metálico, né, ali no consultório, né? Então, assim, verdade. já faz anos, né, que você está vindo aqui e fazendo, porque é 100%. 100%, os implantes, né, de zircônia, porque assim... Eu nunca botei implante metálico aqui em Chapecó, né? Os pacientes, né, a maioria dos nossos pacientes já vem com essa visão, né, de buscar algo que seja mais biocompatível, né, para não trazer nenhum tipo de prejuízo, né, assim, para o paciente. E, no caso... né, essa questão, assim, a gente consegue também estar passando para os pacientes que não são dessa visão integrativa. A gente explica para os pacientes também, né, o que está ocorrendo no corpo. E como você falou, os pacientes estão em busca de saúde. Então, assim, está tendo né, assim, um entendimento dos pacientes, né, de que vai ser realmente melhor, né. Você pode explicar agora melhor todas essas questões do implante de zircônia, né, assim, mas a gente, né, você não fez, mas já removeu implantes, né? Claro. De titânio aqui. Que estavam doentes. Que estavam doentes. Né? Porque a gente não sai saindo, né? Removendo todo. Não, claro. Né? A gente avalia através de tanto dos exames de sangue, né? Avalia através dos exames de imagem, né? A tomografia. A gente trabalha com a, né? Sensitiva, só para... O paciente relata assim, ó, doutor, alguma coisa não tá legal aqui. Sim. Eu tô sentindo alguma coisa. Humor de dói. Um cheiro, um gosto. Eu já senti falando gosto, cheiro, tal. Ele fala, ó, não tá legal. Aí você radiografa, vai avaliar, né? E quando é removido, a gente vê que esses implantes estão, como você falou, doentes, oxidados, né? A gente já, com a parte óssea, né, com toda essa marca, né, ali da oxidação do paciente não, do implante. Então, a gente sabe que a gente está fazendo o melhor realmente para o paciente. A gente coloca isso e pacientes, né, voltando tanto com essa visão integrativa e não integrativa, estão buscando por isso. Acabam optando por isso também, né? Porque você acaba explicando as vantagens de um material. E eu acho que isso é legal, assim, porque falam... às vezes a gente ouve comentários pejorativos em relação à odontologia integrativa, em relação à medicina integrativa. Mas, gente, o que está se oferecendo para o paciente é uma saúde de qualidade, de ponta. É uma consulta de entendimento do paciente. É um material inovador no sentido de que está... digamos assim, recuperando problemas, né, que os implantes metálicos nos proporcionam, né? A implantodontia de titânio é uma porcaria? Não, nos trouxe até aqui, entende? Nos trouxe até aqui. Mas, o carro mecânico é bom, mas o automático é bem melhor, tudo evolui na vida, entende? A implantodontia também vai... Não posso entender que o material que é colocado há 70, 80 anos vai continuar sendo colocado por mais 100 e não vai evoluir. Sim, né? sim. E hoje, então, a gente trabalha em implantodontia cerâmica para oferecer para o nosso paciente algo diferenciado no sentido da sua saúde, né? Sim, sim. Certo? Eu acabei te cortando. Não. Eu que não estou acostumado aqui com esquema. Assim, nós não temos feito nos últimos anos o implante metálico, mas eu quando eu vou conversar com o paciente, eu coloco ali como possibilidade. Sim. Tá entendendo? E explico os prós e contras de cada um.
Mas assim, tem paciente que ele tá muito preocupado, por exemplo, ele já não usa desodorante porque tem alumínio. Aí na hora que eu falo que o tratamento de superfície do implante é óxido de alumínio, aí que ele não quer. Sim. Isso pensando na contaminação, né? Justamente. De metais pesados, né? Então eles vão muito pouco pela estética, mas é um diferencial. Claro, mas eu conheço pessoas que mudaram de apartamento porque colocaram antena de celular em cima da cobertura. Sim. E não quero morar, não quero me expor. Mas não tem nada comprovado. Eu não quero me expor. Né? Da mesma coisa, quando eu dou aula de implantes cerâmicos, eu falo, tá bom, então não acredita que possa ter uma antena no teu corpo. Ok, mas teu filho lá, na frente do micro-ondas, esperando a comida esquentar, o que você diz? Sai daí porque, né, tem radiação, tem onda, mas não faz mal, o aparelho digamos, é certificado pelo Inmetro. Não, mas é que deu micro-ondas, sabe como é que é? Então, assim, as pessoas têm medo das interferências. Algumas mais, outras menos. E se a gente pode oferecer para o paciente esse tipo de implantodontia, né, livre de metal, melhor ainda. Poxa, às vezes o dentista é o primeiro profissional da saúde a colocar uma prótese no paciente intraóssea, né? Sim. Certo? E vai colocar um titânio. Por que não oferecer a opção de ser livre de metal? O corpo, ele é matéria orgânica e mineral, né? Não tem metal no corpo, sabe? Então, assim, o implante de titânio integra? Claro que integra. Integra super bem, funciona, reabilita, óbvio que reabilita, mas ele tem algumas questões, principalmente em relação os campos de interferência, em relação à tribocorrosão, que eu já falei em um outro vídeo, mas enfim, que é o micromovimento, né? O desgaste pelo micromovimento associado ao desgaste da corrosão, porque todo metal em meio úmido vai sofrer processo de oxidação e corrosão, mais ou menos, de acordo com a sua qualidade, mas vai acontecer. Né? Então, assim... menos biocompatibilidade com o tecido gengival. Justamente, isso também. Né? A zircônia, ela acumula menos placa do que o próprio dente. Sim. Né? Então, então eu vou botar implante de zircônia, não vou precisar mastigar, não vou precisar escovar. Não é isso, mas você vai ter um material na boca que é muito biocompatível com o tecido gengival, que é a principal porta de entrada de infecção na boca. Como né? que você não vai dar bem com o seu vizinho? Né? A zircônia, ela dá muito bem com o tecido gengival. Você vai ver por fotos ali, olhar, é sempre rosinha, sempre bonitinha. Saudável. Nada de vermelho, nada de sangrante, entendeu? Então, assim, é uma tranquilidade quando tu... Claro. Um desse ali, entendeu? E tem dados na literatura, né? Aí literatura científica comprovada, sim, digamos assim, dos grandes periódicos de qualizar, né, da odontologia mundial, falando que o índice de periimplantite, que é a infecção ao redor do implante, dos implantes metálicos, que é o que a gente tem estudado, pode chegar a 30% até 40%. Né? Ou seja, de cada 100 implantes que a gente coloca, 30 vão ter problema no futuro de infecção periimplantar. Mas é porque o paciente não escova. Tem paciente jovem, saudável, com implante na boca que perdeu por periimplantite. Sim. E agora... Né? Pode dar desculpa que quiser, mas o material, ele é um dos fatores. Sim. A gente tem que admitir isso. Com certeza. E adentrando um pouquinho de novo, né, nessa questão da miofuncional, eu ia falar. Né? Assim, a gente está elencando com tudo, né, esse tratamento da miofuncional, porque se o paciente respira, né, pela boca, vai o quê? Vai secar. Então, a nossa boca não foi feita para ficar seca, né? Então, ela tem que estar úmida e fechada. Então, isso vai ter toda uma alteração da microbiota da boca. Claro. E não só da boca, né? De todo o trato gastrointestinal. Então, é desde a boca até o ânus que vai ocorrer essa alteração da microbiota. E por isso que muitos pacientes, eu escovo os dentes e tenho cárie, eu tenho, né, acúmulo de cálculo. Está relacionado com a respiração.
Então, assim, a higiene, sim, é ótima, né? Não vou dizer que não é para escovar, vamos dizer é assim, fundamental. O Mas paciente saudável é o paciente que escova os dentes de maneira correta. Mas a mesma Mas tem outras coisa questões. é a mesma coisa eu falar para você, ó, pode tomar banho 3 vezes por dia que você não vai ficar doente. Sim. Não existe, então, a Não vai ter boca problema tá de doente. pele, né? Sabe? Então, isso vem do quê? Boa essa analogia, eu gostei dessa analogia. Né? Muito boa. É a questão da respiração. Né, Claro. que está te trazendo doença para a boca. Né? Lógico que tudo a gente tem que investigar, a gente está falando de um parâmetro geral, né, assim, mas gengivite, né, questão de periimplantite também está relacionado porque ali, né, não está tendo o processo, né, de lubrificação, então bem... nunca viu o gato lamber ferida? Por que ele lambe ferida ali? Esse é o bicho, ele sabe, porque tem imunoglobulinas, que são anticorpos, IgA, IgG. Então, essas imunoglobulinas que estão na saliva, elas vão estar ali protegendo o dente, a mucosa, contra infecções, entendeu? Então, assim, você não vai ter mau hálito. Mesmo você negligenciando um pouco a tua escovação, se você tem saliva, você não vai ter problema. Não devia ter falado isso ali, mas é real. Não, mas é real, entendeu? Sim. Então, assim, o processo digestivo, ele inicia com a amilase salivar, a pitialina, que é na boca. Então, os açúcares, eles são digeridos ali. Então, o paciente que não tem isso ali, ele já vai direto para o segundo estágio, que é no estômago. Então, ele já pula uma etapa. Então, ele já vai ter uma alteração. Então, assim, uma coisa está ligada na outra. Justamente. Hoje a gente sabe, assim, o papel fundamental que tem a digestão, que tem o intestino, dentro da saúde geral do paciente, né? Sabe? Então, assim, e aí vem a questão, né? Não adianta só o paciente ter o lado integrativo de uma alimentação adequada, ele também precisa ter um dentista integrativo dando esse suporte para ele. Porque o Neto falou da absorção, né, por intestino, mas assim, se o paciente não está mastigando corretamente, formando toda essa massa para ir para o estômago e depois para o intestino, não tem a absorção. Então, ele não está mastigando, engolindo inteiro. Aquele ditado que estômago não tem dentes, acaba também indo partículas maiores para o intestino, que não consegue fazer a absorção desses nutrientes. Então, o teu prato está lindo, porém a absorção que está tendo no teu corpo não está sendo ela equilibrada. Claro, perfeito, né? Perfeito. Isso é muito interessante porque a gente se encontrou por causa dos implantes cerâmicos, isso, né? 2019. Olha só. Não, 2018. A gente promoveu um encontro em Porto Alegre, né? O primeiro simpósio sul-americano de implantes cerâmicos. E eu confesso, assim, que eu descobri os implantes cerâmicos em Los Angeles em 2013, né? E aí comecei a me interessar pelo assunto. E mais até pela parte estética, vamos dizer assim, por ser um diferencial, implante branco, tal, na cor dos dentes. E depois fui descobrindo todas as outras vantagens, né? 2016, a primeira vez que eu coloquei o implante aqui no Brasil. 2017 eu fui no encontro, né, no internacional da Academia Internacional de Implantes Cerâmicos, né, presidida pelo professor Sami Nambiusi. A convite que estava lá. Que estava em Porto Alegre, que daí veio a meu convite. Foi, assim, muito legal, porque ele se dispôs a vir sem custo, contribuir para impulsionar a implantodontia cerâmica no Brasil. Mas naquele congresso que eu fui, eu disse assim, gente, isso é outra implantodontia. São outros conceitos, pessoas falando de suplementação, o PRF voltando com tudo, ozônio, né? Um cuidado, uma preocupação geral com a saúde geral do paciente, de uma maneira muito diferenciada daquilo que eu estava acostumado a vivenciar até aquilo ali, né? E aí, claro, tu é um louco no meio de toda uma classe científica, né? E aí tu começa a encontrar lá em San Diego um pouco de gente. Aí resolve fazer em Porto Alegre um fórum, um simpósio de implantes cerâmicos. E eu não tinha a mínima ideia da quantidade de colegas que iam vir a Porto Alegre, e aí foram vocês, pessoal de São Paulo, Rio de Janeiro, enfim, né? Veio um monte de gente, cara. E aí a gente se encontrou, né? E mesmo assim, depois daquele simpósio, quanto tempo demorou pra gente fazer o primeiro implante cerâmico aqui em Chapecó?
Mais de um ano, eu acho. Porque ali a gente estava numa busca ainda, né? Então a gente estava entendendo a necessidade e o interesse do que o paciente estava buscando. Quando chegou na questão de reabilitação, porque a gente já estava fazendo o tratamento, quando chegava na questão de reabilitação mesmo ali, com o implante, aí a Silvânia entrou em contato. E daí os pacientes que a gente estava atendendo estavam indo a São Paulo. Justo. Né? Realizar. Então, a gente sempre busca, né, assim, como a gente falou, né, que o paciente tenha uma experiência boa. E às vezes eles não gostam de ficar, sabe, indo, trocando de profissional. Então, daí e não ter o cuidado local, do profissional local, né? Sim, Isso é difícil. Então, assim, lógico, estavam indo nos professores também lá, como você, a gente ainda não tinha, né, o teu contato. E a gente daí entrou em contato com você e você prontamente, né, se disponibilizou a estar vindo para cá, assim, até a gente ficou, meu Deus, né, o Rodrigo disse que vem, que a gente entrou em contato, se tinha alguém, né, mais próximo aqui e tal, e você... E aí é interessante falar aqui pro público dele que, assim, em momento nenhum ele perguntou o que eu vou ganhar, não envolveu dinheiro, assim, de início de conversa. A conversa foi assim, como eu posso te ajudar? Estou disposto e, enfim. Isso, daí tentar arrumar de maneira a concentrar o número de pacientes, para que pudesse valer na questão financeira de deslocamento também, tudo, obviamente, mas não foi o primeiro assunto da conversa, porque a implantologia cerâmica para mim é uma missão, né? De vida. De vocês eu acho que também porque eu acho que os pioneiros nessa técnica acabam auxiliando na saúde bucal do paciente, tirando o paciente de sofrimento, porque, claro, a gente tem lá em São Paulo, né, o Zimmermann, o Leme, o Paulo Leme, né, temos os Tralli, né, a família Tralli, que são referências, então eram as únicas referências nacionais, são grandes referências nacionais ainda, são, poxa, pelo amor de Deus, mas hoje a gente tem referências ao redor, né, do Brasil, e o paciente não precisa se deslocar, e eu vejo quanto o paciente sofre com isso, né? Eu tenho agora, atendi uma paciente que veio da Flórida, brasileira, veio da Flórida, que me procurou para fazer implantes cerâmicos, porque ela não conseguiu achar alguém lá. E aí me achou, né, no Instagram, enfim, a gente fez uma consulta online. Agora veio uma paciente da Austrália, em outubro, tá chegando aqui para operar com a gente, e eu vejo pacientes que vêm de várias cidades da região, né, que poderiam estar sendo auxiliados na sua própria cidade, mas por uma resistência da odontologia em relação aos implantes cerâmicos, né, e que bom, vem e encontram vocês, né, mas pacientes viajam o quê? 200, 300 quilômetros para encontrar vocês? É legal isso, né? Eu creio assim, é estatístico. Eu creio que entre 40% e 50% dos nossos pacientes são de fora. E assim, depois da pandemia, assim, tudo tem o lado positivo, né? Então, assim, aumentou muito as consultas online, né? Dos pacientes que estão em busca de profissionais com essa visão. Então, assim, a gente está recebendo muito paciente de fora, também não dos médicos aqui da nossa região, porque eles estão em atendimentos com outros médicos do Brasil, né? E acabam buscando, né, esse atendimento odontológico. Então, eles vão vendo, né, cidades próximas, mas às vezes é isso, 300, 400 quilômetros, né, assim, a cidade mais próxima. E a gente fica, sabe, lisonjeado com isso, assim, né, e os pacientes... Aumenta a responsabilidade. Aumenta, sem dúvida. É outro viés, né, aumenta a responsabilidade. É verdade, né? Vale a pena que ele... Que ele fala assim... Aumenta a responsabilidade, mas também é um paciente... claro, mas é um paciente que vem comprometido também, sabe? Ele entende do processo. Ele vem aberto. Isso aí, ele vem aberto. Ele vem aberto. A responsabilidade é nós que colocamos em nós mesmos. Isso, mas ele sabe também da participação dele dentro do processo de cura. Com certeza. Isso que a gente sempre coloca, né? Assim, a gente tem muito resultado com os nossos pacientes, sabe, Rodrigo? Mas é isso, a gente não tenta abraçar o mundo, né? São pacientes
que já estão em tratamentos, eles têm alguma doença, né, alguma comorbidade, é o médico tá tratando. A gente, como às vezes eu falo para o paciente, é a cereja do bolo. Eles já estão modulados, já estão, né, suplementados, tem toda essa visão ali do corpo e a gente vai auxiliar o médico nessa questão da melhora da saúde. É o equilíbrio, como a gente falou, né? O equilíbrio da boca com o corpo. E assim, né, entrando agora um pouco mais assim polêmico, né, nessa questão da integrativa, vai lá tirar o dente e vai tratar, vai melhorar. Sim, a gente tem pacientes, e não é um nem dois, que realmente, a gente tinha uma paciente que, né, que tinha problemas, que estava sendo tratada de depressão antes de ir para de crise de ansiedade, de ir para um médico integrativo, né, e não estava tendo resultado. Foi para um médico integrativo, ele fez toda essa parte, né, de alinhamento da saúde dela, e a gente extraiu o dente que tinha problema, não era, Sim, vai ali extrair. Doente com uma doença crônica. Isso. Mas doença... vamos deixar controlando, vamos levando, tal, mas tá causando mal. Tá causando mal. E a gente faz outros testes também, né, assim, antes de extrair, não é assim extraindo. Esse que você falou é a polêmica, entendeu? Porque até agora a gente falou de regeneração. Cara, o que é biológico? O laser, o ozônio, é tudo que todo dentista tem condição de fazer. Basta fazer. Claro. Né? Agora, ali foi consequência ela melhorar. Ninguém falou ali na avaliação que se você extrair o dente, você vai melhorar a sua depressão. Não. É que não era depressão, era crises de ansiedade. Certo. Mas era um dente que dentro dos meridianos, né, ali estava relacionado com o pulmão. Claro. E ela, no mesmo dia, ela não teve mais crise. Certo. Mas é o que eu falo. Não é ali chegar um paciente, vamos extrair, vai melhorar. Se tem a ver com o pulmão, tira, vai ficar bom. Se tem a ver com câncer de mama, tira, vai ficar bom. Não tem toda essa questão, né, de estudo, a questão, o paciente já está medicado não, né, mas suplementado, já está em tratamento com o médico, então é um conjunto. E o médico participa dessa tomada de decisão também, isso mesmo, né? Vamos lá, sabe? Não é uma coisa da cabeça do dentista. Sim. Uma coisa que dá para complementar ali, que a gente conversa com o paciente, desculpa te cortar, não, mas é para cortar também. Mesmo, cara, isso aí é um bate-papo. Eu já estou em casa. É isso assim, aí. Por estudos que a gente tem feito, o paciente a importância do sono, eu estou voltando ali, o paciente que não dorme, ele não vai fazer, independente do motivo, ele não vai fazer as fases do sono. Tem fase que é o descanso físico, tem fase que é o descanso mental, tem o sono REM, tem a parte do sono ali que você vai ter a questão hormonal. Então, assim, tem a questão dos neurotransmissores. Então, a pessoa que não atinge o ciclo completo, ela, pelo que a gente tem estudado, ela vai ter depressão. Claro. Porque ela não vai ter os neurotransmissores que precisa ali para ter esse controle. Então, a gente consegue... Não digo que vai tratar, mas a gente consegue melhorar bastante. Justamente. Assim, indo na causa. Científico, entendeu? Não, mas eu outro dia eu vi um podcast do Dudu da Garbi, né? Fala de futebol, mas ele trouxe o responsável pelo Centro de Tecnologia do Esporte do Grêmio, tá? E uma das coisas que o profissional bateu muito forte foi sono. Sim. Né? O jogador de futebol, ele tem que ter de 8 a 10 horas de sono por dia para se regenerar. Sim. Só que daí tu tem que ver qual que é a qualidade desse aí, sono. Claro, e é justamente. Isso que a gente está trazendo para os pacientes, a melhora na qualidade do sono. E esse é um tratamento, Rodrigo, que a gente vai auxiliar em qualquer doença. A gente vai tratar a doença? Não. Mas o quê? A gente está melhorando a qualidade do sono, está melhorando a oxigenação, então todas as tuas células, os teus tecidos vão trabalhar melhor porque tu tá tendo mais energia, tá entrando mais oxigênio, né? E às vezes até, falam, mas pela boca também tá entrando. Não, pela boca tá ventilando, isso, né? O processo respiratório, que é inspirar e expirar, é exclusivamente pelo nariz.
Tá? Sim, e a pessoa que respira pela boca faz apneia durante a noite. Com certeza. E aí tem um sono, mesmo que o ar esteja entrando, tem momentos de apneia e, enfim, todo o risco que a gente sabe, e assim, né? pela boca não tem né, ali o óxido nítrico, né? Que é produzido pela mucosa nasal, que prepara o teu pulmão para receber o oxigênio. Ele é vasodilatador. Perfeito. Ele é vasodilatador. Então, assim, pessoas que estão todas contraídas, assim, é por falta de óxido nítrico e falta de gás carbônico, que são vasodilatadores. Então, já melhora a postura, já vai melhorar a tua respiração. Então, assim, a questão do sono, ela é muito importante. E a gente consegue detectar. O exame complementar que a gente tem ali no consultório, o próprio nome é complementar. A gente tem o Biologix, que a gente consegue fazer a polissonografia do tipo 4. A gente consegue verificar se o paciente tem ronco, grava, número de dessaturações, que é vezes que o oxigênio caiu durante o sono. A gente consegue monitorar. Um aparelhinho muito... Eu usei, né? Lembra aquela vez que eu usei? Até acho que foi um dos que estreou o aparelho. Bota no dedo como se fosse um oxímetro, né? Ele é um oxímetro, na realidade, um oxímetro, né? Mas ele te dá, pelo aplicativo do celular, várias informações de parâmetro de sono e com isso... Rápido, barato e efetivo. Claro, com laudo, inclusive, né? Laudo assinado, tal, que ele complementa o diagnóstico para o tratamento. Então, também não é integrativo. A polissonografia, aquela que faz no hospital, ela é mais completa. Porque qual que é a diferença dela? Lógico, você vai fazer no hospital, vai colocar os eletrodos. Sim, tem os parâmetros. Ela vai diferenciar os tipos de apneia. Tem apneias centrais e apneias obstrutivas. No Biologix, ele não vai distinguir. Não vai distinguir. Então, se você é normal num ciclo você ter uma, duas, três centrais, tá? Agora, se você tem mais, aí tem que mandar pro neuro avaliar por que não está tendo essa conexão, tá? Mas é o exame que a gente tem no consultório e a gente usa rotineiramente. Claro. Então, assim, né, a odontologia integrativa, né, muitas vezes é taxada, né, assim, mas o que é? É nada mais do que a gente ver o paciente como um todo. A gente não vai fazer nada de diferente. Continua fazendo, né, os tratamentos, a odontologia, restauração, mas a gente vai buscando a causa. Por que esse paciente está tendo tanta recidiva de cáries? Por que o paciente está tendo recidiva da ortodontia, né? Por que não melhora das doenças autoimunes? Isso, sabe? Fibromialgia, então, né? Esclerose múltipla. É isso que a gente vai, né, buscando juntamente, né, com outros profissionais, não é o dentista sozinho, com outros profissionais para trazer a melhora para o paciente. Justamente, uma busca. E isso, só para colocar, que eu acho isso muito importante, assim, às vezes a gente vê odontologia, né, porque o equipamento tal, material tal, passa isso, bota aquilo, que agora o material é esse, o material é aquele, evolução dos materiais, das técnicas tal. Isso é importantíssimo, né? Mas a gente está aqui, ó, há 1 hora, tá? Sim. Falando de saúde, né? Sim. E de questões, assim, que muitos dentistas, muitas não se preocupam, né? Que é poder participar do tratamento de saúde geral do paciente, né? Então, às vezes o cara tá procurando lá o diferencial no preço, para cobrar mais barato para competir, ou ele tá comprando um monte de equipamento, fazendo uma clínica mega para poder mostrar o diferencial, que na realidade não é o tratamento de saúde, certo? Investir na área estética, ok, isso é legal, tudo, mas veja como é importante, né, esse investimento no tratamento da saúde geral do paciente e como o paciente vê isso, né? E a gente está falando aí de uma busca de vocês desde quando? 2018, 2016, 17? 18, foi logo. Desde quando ele se formou, mas a gente não, às vezes não se achava, entendeu? Então, mas digamos assim, que vocês entraram na integrativa, sabe? Então a gente tá falando aí de 6 anos, né? Quase 7 anos de busca. Sabe? E que não parou ainda, né? Sabe, vocês ainda estão num processo de aprendizado, que eu acho, eu também incluo nesse processo de aprendizado, né? Obviamente, nós estamos num processo de aprendizado, mas como é legal poder ver
o fruto disso, né? Sim. Vocês, eu vejo na clínica de vocês cada vez mais Terapia os pacientes neural, procurando, né? Sim, Vocês sim. como referência nesse setor, É né? muita situação. Tem terapia neural, a Silvana pode falar melhor do que eu. A gente tá fazendo a pós, e assim, o professor, eu vou citar o nome, o professor André Ribeiro, ele está se esforçando, ele e o professor João Paulo. Uhum. Eles estão se esforçando demais para dar um alto conteúdo, assim. Então, assim, aulas que nós estamos tendo, assim, professores que a gente está tendo, assim, é impressionante a riqueza de conteúdo. E ele está colocando o que ele pode de melhor nessa primeira pós em odontologia miofuncional. Uhum. Tá? Então, assim, próxima aula que a gente vai ter sobre pacientes autistas. Então, assim, nós vamos aprender situações técnicas, ter conhecimento para a gente poder até ajudar o paciente autista. Vamos até pensar no próximo... Vai lá. Deixar bem claro. Não vamos curar. Claro. Mas, assim, é que as pessoas pegam, a gente tem que estar sempre se preocupando com isso, que a pessoa pega esse ponto do podcast, de um depoimento, e vai usar isso contra, não vai tratar autismo. Eu explico bem, não tem corte comigo, não tem corte. Porque assim, você é dentista, vai tratar autismo, tu não é médico. Não, mas não é. Mas se a causa for a respiração bucal, que ele tem deglutição atípica, tem disfunção, entendeu? Isso aí pode estar... isso aí a professora Flávia, ela tratou a filha dela que estava diagnosticada com dislexia. Dificuldade de aprendizado, compreensão ali das palavras e tudo mais, interpretação. E ela começou a tratar, através da odontologia miofuncional, a filha dela, ela já não está mais diagnosticada com isso ali, já melhorou. Que era falta de oxigenação. Então, assim, tem muitos... o que eu estou dizendo assim, tem muitos falsos diagnósticos. Que às vezes você pode tratar de outra forma. Não é que vai curar tudo, mas você tem que tentar de uma forma natural. Rodrigo, antes que eu me esqueça, assim, eu gostaria de falar também, assim, que os médicos, hoje em dia, eles estão valorizando muito a odontologia. Os médicos... Os médicos, eles estão valorizando a odontologia. É verdade, concordo porque, contigo. assim, eles percebem a importância da parte odontológica no tratamento do paciente de uma forma integral. Certo. Então, os pacientes procuram eles, mas quando eles percebem que o paciente tem uma necessidade odontológica, eles são os primeiros a encaminhar o paciente para tratar. Então, isso aí é muito bonito, porque o médico valorizando o trabalho odontológico. Justamente. Isso aí E o quanto a gente tem que estar preparado para isso. Justamente. Né? É um viés. Claro. Tá? E até assim, que eu conversei contigo hoje, a gente recebeu assim, até de um colega, paciente para cirurgia de coluna, eles estão pedindo laudo odontológico, entendeu? Então, assim, cada vez mais a odontologia ganhando importância na saúde. Então, isso aí justamente. É por isso que é importante essa visão integrativa. É por isso que é importante entender e avaliar o paciente de maneira geral. E eu acho que vocês fazem isso muito bem. Infelizmente, eu vou ter que acabar. Nós vamos fazer mais podcasts, né? Estava tudo nervoso para fazer podcast. Tá? Não queria. Tu vê, tem medo de falar, vou ficar com vergonha. Foi super legal, né? Foi bem bacana. Isso é tudo que a gente gosta, que a gente vive, Sim. né? Claro. Então acaba dando... Sim. Mas foi muito bom, olha, foi um prazer receber vocês, né, no Dental Wi-Fi, né, mas de qualquer maneira, é um prazer mesmo estar sempre junto com vocês, tá? Obrigado por participarem do nosso podcast. Quem sabe a gente não faz um só de miofuncional e o professor participa online com a gente na próxima vez. Com certeza. Seria bem legal, né? A gente tem então aí um quarto participante, Sim. até pra gente poder dar um pouco mais de informação nessa área. Sim. Tenho certeza que muita gente vai estar curiosa, vai Sim. querer perguntar, vai querer saber um pouco mais sobre tudo que a gente falou, e a partir daí a gente pode desenvolver outros assuntos aí, sem dúvida, né? Então, agradecer mais uma vez a Silvane Silva, né, ao Fabiano Monteiro por estarem comigo, né, no Dental Wi-Fi, que tem o patrocínio da New Dental Care, da Disodontologia e da agência PM. Fiquem conosco, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e dar um like lá também, compartilhar o conteúdo com as pessoas que você acha importante. Nos ajuda a todo mundo. Obrigado mais uma vez e até o próximo episódio.